Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo de modelos 100% elétricos aqui no YouTube do Comprecar TV. E esse vai ser um comparativo um pouquinho diferente do que aqueles que vocês já estão acostumados que a gente faz no canal. Vamos entender. A gente está trazendo para vocês o Renault Megane E-Tech, modelo 100% elétrico da Renault. A gente sabe que no passado a Renault tinha o modelo Zoe, que era mais para um compacto. Ela descontinuou esse modelo e o Megane meio que substituiu o Zoe. Hoje, quando a gente vai olhar para a grade de 100% elétrico da Renault, existe o Kwid E-Tech, que seria ali um subcompacto. Tem esse carro agora, que está numa categoria de médio, e tem também o Kangoo, que aí já é um veículo comercial. O Megane E-Tech no mercado brasileiro tem uma única configuração. A gente sabe que lá na Europa existem configurações diferentes, com tamanhos de bateria e até mesmo potência, mas no Brasil é uma configuração única. E até para a gente ter um paralelo de como é a tecnologia do Megane E-Tech, o que a gente fez? Trouxe de novo o Volkswagen ID.4, modelo que já foi testado em matéria de avaliação completa aqui no nosso canal. Mas olha só, pessoal, por que eu estou dizendo que isso aqui não é necessariamente um comparativo direto? Se a gente fosse fazer um comparativo direto de dois produtos, a gente teria que ter aqui o Volkswagen ID.3, para ficar, digamos assim, no mesmo porte de tamanho do Megane E-Tech, mas a Volkswagen não tem o ID.3 oficialmente no Brasil, então não dá para fazer esse comparativo. Entretanto, ID.3 e ID.4 usam a mesma tecnologia quando a gente fala de potência, tamanho de bateria, pacote de equipamentos, e o que acaba mudando é a casca do ID.4, que ele é um carro um pouco maior. Então a ideia aqui desse comparativo não é necessariamente comparar essas coisas que ficam muito diferentes, que é o tamanho dos carros, mas podemos comparar a tecnologia deles. Assistência à condução, tamanho de bateria, performance e essas coisas que não tem tanta variação de um para o outro. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, só para vocês entenderem o que esses carros têm de muito próximo. A performance, por exemplo. O carro da Renault tem uma potência que equivale aí a 220 cavalos. Já o carro da Volkswagen tem uma potência equivalente a 204 cavalos. Números bem próximos. Falando de torque máximo, o carro da Renault tem um torque máximo de 300 Nm, o que equivale a 30,6 kgfm. Já o carro da Volkswagen tem um torque máximo de 31,6 kgfm, que equivale a 310 Nm. Então, como vocês podem ver, a entrega de torque e potência é muito parecida nos dois modelos. Quando a gente fala de assistência à condução, aí nós temos uma proximidade maior ainda. Começando pelo carro da Renault, então ele vem equipado com um radar eletromagnético atrás desse símbolo e uma câmera ali no para-brisa. Então com esses dois equipamentos, você vai ter aqui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e sistema de permanência de faixa. A mesma coisa acontece no carro da Volkswagen. Radar eletromagnético atrás do símbolo e câmera no para-brisa, repetindo exatamente essas mesmas funções. Os carros também têm radares traseiros, por exemplo, para o alerta de tráfego cruzado traseiro. Tá dando ré numa via, não viu o veículo se aproximando, o carro te avisa. Continua dando ré, o carro freia, com o objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. Outra coisa que os dois modelos também contam, alerta de ponto cego, baseado nesses radares traseiros. Quando a gente fala de segurança, aqui nós temos um outro ponto de similaridade entre os dois carros. Por quê? Ambos têm 7 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça que protegem inclusive a região traseira. Aí dão 6. Falta um, o 7º airbag. Muita gente deve estar pensando, será que é o airbag de joelho para o motorista? Não é. Nos dois carros é um airbag central que abre entre o banco do motorista e o banco do passageiro. Nesse ponto, eles são muito parecidos. Mas aí começam as diferenças. Por quê? Quando a gente olha para o tamanho da bateria, o carro da Renault tem uma bateria
líquida, no caso, que você utiliza de 60 kWh. Já o carro da Volkswagen tem uma bateria líquida, que é o que você utiliza, de 77 kWh. Aí você já vê que o carro da Volkswagen acaba tendo uma bateria um pouco maior. E tem uma outra diferença muito importante, porque o carro da Renault é tração dianteira. Já o carro da Volkswagen utiliza um sistema de tração traseiro. Sempre que a gente abre capô de carro elétrico, tem uma surpresa, mas aqui a gente consegue ver que os dois seguem mais ou menos o mesmo princípio. Falando primeiro do Megane, fica claro que aqui não está só o sistema elétrico, né, o inversor, mas também o motor elétrico que fica todo nesse conjunto. Afinal de contas, esse carro é um carro de tração dianteira. Já no carro da Volkswagen, é perceptível que sobra muito mais espaço aqui na frente, nas laterais. Você vê que tem aqui uma peça que não é necessariamente um motor. Por quê? Parte dos sistemas estão aqui na frente, mas o motor elétrico desse carro está lá atrás no eixo traseiro na parte de baixo, afinal eles têm sistema de tração diferente. Outra coisa que é curiosa, carro 100% elétrico também tem fluido de arrefecimento, mas aqui tem diferenças. No carro da Volkswagen você só vê um reservatório do fluido de arrefecimento, já no carro da Renault tem um reservatório do lado esquerdo e outro reservatório do lado direito. Por que existe isso? Mesmo sendo um veículo 100% elétrico, existe a necessidade de arrefecer a bateria quando ela está muito quente ou até mesmo esquentar a bateria quando está muito frio. Não é o caso do Brasil, mas países onde a temperatura fica ali na casa de 0 graus, você precisa aquecer a bateria. E também o próprio sistema do ar-condicionado, que precisa ter aí o líquido para você poder fazer a refrigeração. Mas aqui já tem a diferença, porque um tem dois sistemas e o carro da Volkswagen tem apenas um sistema de arrefecimento. Uma curiosidade sobre o sistema de arrefecimento de carro elétrico. No carro a combustão, não tem choro nem vela, você tem que fazer uma troca obrigatória do sistema de arrefecimento. Já no carro elétrico, essa troca é muito mais longa e tem modelos que nem preconizam troca, apenas a inspeção. Afinal, o sistema de arrefecimento num veículo 100% elétrico é muito menos demandado do que num veículo a combustão. E mesmo a gente tendo dois veículos 100% elétricos com baterias de alta capacidade que ocupam o piso dos dois veículos, eles também têm a bateria convencional. Aqui no carro da Renault está bem fácil ver a bateria aqui em cima, bateria ácida de 12 volts. No carro da Volkswagen a gente também consegue ver ali a bateria de 12 volts. Por que nós temos essas baterias? Os carros têm sistemas elétricos que são padronizados mundialmente, quer seja combustão ou não. Como? Alimentação dos faróis, lanterna, ventilação, painéis, travas elétricas, centrais multimídia, tudo isso vem de um sistema elétrico de 12 volts. Então eles precisam ter essas baterias para poder se comunicar com esses sistemas. A bateria de alta capacidade, ela fica responsável pelo sistema de tração e também pelo ar-condicionado dos dois veículos. No ID.4, a Volkswagen fala que ele tem uma bateria de 77 kWh. Esse 77 é o utilizável pelo cliente, porque a bateria aqui é de 82 kWh no total. Também é um sistema de 400 volts e aqui também são 288 células. A Volkswagen não informou quantos módulos tem essa bateria. Outra curiosidade, pelo circuito europeu WLTP é informado 537 km de autonomia. Já pelo Inmetro é informado 370 km. Então a gente consegue ver que nos números declarados, o carro da Volkswagen vai ter maior autonomia. Afinal de contas, né? 60 kW contra 77 não tem nenhum milagre, né? Informações adicionais sobre as baterias. A Renault fala que esse carro tem uma bateria de 60 kWh, mas na verdade é uma bateria que tem 65 kWh com 60 kWh utilizável pelo cliente. Características dessa bateria, ela trabalha num sistema de tensão de 400 volts. São 288 células, ou seja, 12 módulos de 24 células cada um. Então se o carro dá problema, você não precisa trocar a bateria inteira, você troca somente o módulo que teve a célula com problema. Essa bateria pesa 395 quilos
e ela tem uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Também a título de curiosidade. Pelo ciclo europeu WLTP, é informado que esse carro com essa bateria faz 450 quilômetros. Já o Inmetro, aqui na nossa medição brasileira, fala que esse carro faz 337 quilômetros. Olhando os dois carros de lado, não sobra a menor dúvida que temos modelos bem diferentes. O ID4 é mais alto, mais comprido e também tem um entre-eixos maior. Por conta de tamanho, eles não estão na mesma categoria. Mesmo sendo de categorias diferentes por questão do tamanho, as suspensões seguem o mesmo tipo de construção. Então os carros têm suspensões independentes na frente do tipo McPherson e suspensões independentes traseiras do tipo Multilink. Rodas e pneus. Aqui no carro da Renault, nós temos uma roda diamantada em 2 tons, aro 18 polegadas. E aí nós temos um pneu 1,95 de largura, perfil 60. É um bom perfil, você tem uma boa área de borracha. Então na hora de encarar buraco, não é tão complicado assim. E aqui os 4 pneus são iguais. Mas eu estou chamando a atenção para isso porque quando a gente vem aqui no ID4, olha o tamanho dessa roda, aro 21 polegadas, é um pneu 235 com perfil 45, então você vê que já não é um pneu tão alto, sofre muito mais em buraco. Mas, quando você chega aqui atrás, a surpresa, roda também é 21 polegadas, só que aqui o pneu é 255, ainda mais largo do que lá na frente, perfil 40, então você tem pneus de medidas diferentes. Aqui, a solução é claramente melhor para a questão de estabilidade, né? O pneu dobra muito menos, mas sofre muito mais nos buracos. Agora, os dois modelos aqui têm velocidade máxima limitada em 160 km por hora. Então, para o Brasil, faz muito mais sentido as rodas e pneus do Megane E-Tech, que você pode fazer rodízio e são iguais, do que pneus de medidas diferentes no ID4. E os freios? No caso do Megane E-Tech, você tem um carro com freio a disco nas 4 rodas. Tanto na dianteira quanto na traseira é freio a disco. Já o Volkswagen ID4, olha a curiosidade. Lá na frente é freio a disco, mas aqui atrás é freio a tambor. Quando eu perguntei para a engenharia da Volkswagen por que eles usam tambor traseiro, a explicação dada foi a seguinte. Como ele tem um motor elétrico traseiro, no momento que você está fazendo aí uma recuperação de energia no carro, acionando o pedal de freio, parte da frenagem já é dada pelo próprio motor elétrico. Além disso, a necessidade de frenagem aqui atrás é muito menor. Então o que a Volkswagen disse é que ele tem um tambor traseiro por conta de não ser necessário um freio a disco traseiro, garantindo a mesma eficiência. Mas vamos combinar, né? Um freio a disco traseiro é sempre mais legal do que um tambor. Iluminação dianteira começando aqui pelo Megane E-Tech, conjunto 100% iluminado em LED aí na frente. A assinatura luminosa a gente consegue ver aqui nessa parte, que serve tanto como DRL como também luz de neblina. Farol baixo, são vários refletores em LED, isso que você está vendo é o farol baixo. Aí a gente tem o farol alto, num outro conjunto de bloco de LED. Luz de pisca também em LED, e esse carro, quando você vira o volante, ele tem aí uma iluminação em 45 graus, ajudando a melhorar o campo visual à noite. E está bem claro que nesse carro, vocês estão vendo que não existe ali embaixo, em bloco separado, a função do farol de neblina. Volkswagen ID4 também tem uma frente totalmente iluminada em LED, só que tem que estar aqui dentro para poder demonstrar, porque o carro não fica ligado se você não estiver sentado na posição do motorista. Isso é o farol baixo, temos aqui o farol alto, a luz de pisca, e quando você vira o volante, ele também tem a luz de curva em 45 graus. O farol do Volkswagen ID4 tem uma tecnologia a mais. Estamos falando aqui do IQ Light, está até escrito aqui do lado. Esse projetor que a gente vê aqui no meio do farol, ele não é fixo, ele se move. Então quando você dá a partida no carro, ele faz uma checagem de autonivelamento e também acompanha o movimento do volante nas curvas. E não é só isso. Aqui dentro tem um sistema de iluminação matricial com blocos de LED.
Então quando você está dirigindo esse carro à noite, além dele adaptar todo o farol, quando você está com o farol alto automático acionado na estrada à noite, ele consegue reconhecer os veículos que estão à frente ou vindo na contramão, produzindo a melhor iluminação possível nas laterais sem ofuscar esses motoristas. Para entender o funcionamento desse farol, dá uma olhadinha no nosso vídeo de avaliação completa do canal, que você vai conseguir entender como tudo isso funciona. Além do conjunto totalmente iluminado em LED que a gente tem aqui na frente, esse carro tem o farol automático. Então quando você está na estrada à noite e o farol está na posição automática, ele vai entender o trânsito que está na frente do veículo. E aí quando ele vê que não tem ninguém na sua frente ou vindo no trânsito contrário, ele aciona automaticamente o farol alto. Se aparecer algum carro, ele desliga. Ele faz essa função baseada na câmera que ele tem ali no para-brisa. Mas cabe destacar que essa é a única função automática. Aqui nós não temos faróis adaptativos ou matriciais que conseguem recortar os veículos que estão à frente ou em sentido de trânsito contrário. Porta-malas. Aqui no Megane E-Tech são 440 litros e um porta-malas muito bem aproveitável, porque você consegue ver que não existem áreas que interferem. Então o espaço todo aqui é bastante livre. Você ainda tem a iluminação, ganchinho aqui do lado para você poder prender essa colinha e desse lado também tem mais um ganchinho. Aqui, quando você levanta esta parte, existem mais 33 litros de capacidade aí. Você pode levar outras coisas, ferramentas e eventualmente até mesmo um carregador portátil para o veículo. Só que esse carro não tem step. A solução aqui é um sistema de compressor. Ele fica aqui do lado, então você tem aqui o compressorzinho que você vai utilizar para encher o pneu e do outro lado você tem aqui o sistema do selante do pneu que você vai aplicar. Mas lembrando, né, pessoal, esse sistema só funciona se for um furo pequenininho no pneu, porque se o pneu cair num buraco e rasgar, você volta para casa de guincho. Porta-malas do ID4. Começa que a tampa tem acionamento elétrico. É mais cômodo para você abrir. E claro, vai ser um porta-malas maior. O ID4 é um carro maior do que o Megane. São 543 litros de capacidade, também tem a iluminação ali em LED, mais os ganchos, que são um pouquinho maiores para você prender sacolinhas. Dos dois lados do porta-malas, existem compartimentos adicionais para você organizar algumas coisas. Aliás, nesse aqui já tem algumas coisas que vêm com o carro. Isso daqui é uma rede que você monta quando você rebate o banco para dividir os bancos dianteiros da área de carga do carro. Ali do outro lado, isso é a rede organizadora, que a gente prende ela aqui nos pontos de ancoragem do porta-malas, para deixar as coisas mais organizadas e elas não ficarem rolando. Aqui dentro tem o sistema de reparo do pneu, o selante mais o compressorzinho para fazer enchimento. Mas cabe destacar que o Volkswagen ID4 ele já traz aquele pneu com sistema de self-seal, né? Ou seja, selamento próprio. Ele tem ali uma espécie de gosminha que quando você passa num prego ele já sela ali o furo. Mas ainda assim você tem o kit de reparo para poder estender um pouco mais a distância no caso de furo. Mas sempre lembrando, se o pneu cair no buraco e rasgar, volta para casa de guincho. Tem mais algumas coisas aqui, porque essa tampa aqui, ela pode dar acesso a um compartimento adicional, ou você pode descer essa tampa, aí sim, para usar a capacidade máxima do porta-malas. Então, você fica aqui basicamente com dois níveis diferentes. Levantando aqui a parte de baixo, você também tem o compartimento adicional. Só que nesse carro, você tem um carregador portátil para você poder ligar numa tomada convencional. Ele vai ter uma potência de até 3,6 kW, não é muita coisa, mas acaba ajudando em algumas situações. E esse cabo adicional, para aqueles carregadores que não tem cabo, só tem o totem, aí você precisa usar o seu cabo para ligar no totem e ligar no veículo. Chave presencial ou cartão presencial no Megane E-Tech. Tá aqui o cartão, não vou mexer em nada, eu apenas vou me aproximar do veículo. Olha o que acontece. Cheguei aqui perto, estendeu os espelhos, já colocou a maçaneta para fora para que eu faça a abertura. E também, se você se afastar do carro,
Vou apenas me afastar sem apertar nenhum botão. Olha o que acontece. Escutou o barulhinho? Ele faz o trancamento de forma automática, sem precisar operar botão. Lembrando que isso você configura através da central multimídia, se você quer ou não o recurso. Agora, se por qualquer motivo a maçaneta não estender, como é que eu acesso a maçaneta? Não é difícil. Tá vendo aqui? Você aperta aqui e puxa a maçaneta para cá. Aí você vai ter acesso à maçaneta. Claro, o carro tem que estar destrancado para você poder fazer aqui a abertura da porta. Maçaneta da porta traseira. Não fica aqui na parte metálica, ela está incorporada aqui na estrutura superior. Puxou aqui para fazer a abertura. É diferente, mas já vimos outros carros com um recurso parecido. Agora, usando os botões da chave, você consegue fazer outras coisas. O carro está completamente trancado. Apertei aqui para destrancar e segurei, ele faz a abertura aqui dos 4 vidros do carro, além do destrancamento e extensão do espelho. Apertei para trancar, ele fecha e rebate o espelho. Se você quiser subir os vidros, você aperta e segura o botão, aí ele vai subir os 4 vidros até o final, mesmo que você solte o botão da chave. O Volkswagen ID4 também tem um sistema de chave presencial que reconhece a aproximação do motorista. Só de chegar aqui perto do carro, ele já faz o destrancamento das portas e a extensão dos espelhos. O carro já está destrancado. Mas aqui nós não temos o sistema de fechamento quando a gente se afasta. Tem que usar o trancamento da chave. Você também pode aqui pela chave de telecomando, o carro está trancado, se você quiser, aperta para destrancar e segura, ele também faz a abertura dos vidros. Só que se você soltar o botão para abertura, aqui no caso, você tem que apertar e segurar até ele abaixar completamente os vidros. E para o trancamento, apertou e segurou, tranca, começa a levantar os vidros. Tirou o dedo do botão, ele para. Então você tem que apertar e segurar até o final para ele fazer o fechamento completo dos vidros. Os dois carros contam com um sistema de animação no farol quando você se aproxima. Vamos começar pelo Megane E-Tech. Chave está aqui na minha mão, não vou apertar nenhum botão, só vou me aproximar do veículo. Olha que legal. Ele já faz essa animação aí no farol. E quando eu chego mais perto do carro, aí ele faz o destrancamento estendendo aqui a maçaneta. Quando eu me afasto do carro, ele faz o trancamento automaticamente, mas ele também tem a animação do farol como uma espécie de até logo, bem legal. Volkswagen ID4 também tem um sistema que reconhece a aproximação da chave. Sem apertar nenhum botão na chave, eu chego perto do carro, ele também tem aí uma saudação luminosa no farol, além do destrancamento das portas e a extensão dos espelhos laterais. Também existe uma saudação com a iluminação traseira dos dois modelos. Basta os carros perceberem a aproximação da chave e olha só, a gente também tem o processo aí de iluminação para identificar que os carros foram destrancados. Posição do motorista começando pelo acabamento de porta. Esta parte superior aqui é plástico duro, mas isso é um material que parece notebook. Aí a gente tem aquele detalhe do plástico com bom acabamento e a fita de LED que muda de cor. Você tem esta porção aqui e o apoio de braço com um couro acolchoado. Novamente plástico duro aqui na parte de baixo, mas a parte interna aqui é acarpetada. Então, como padrão de acabamento, ele é interessante. Na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos e a função de rebatimento dos espelhos. Quando a gente vem aqui para dentro, que a gente vê parte do painel que tem esse acabamento em tecido, o sistema para você ligar a permanência de faixa, programa de estabilidade, aqui para você controlar o brilho do painel, freio de estacionamento elétrico e a função automática para manter o freio acionado quando você tira o pé numa parada rápida no trânsito. O banco do motorista, todos os ajustes manuais, tá? Não tem nada de ajuste elétrico aqui. O cinto de segurança também tem ajuste de altura. Volante, você conta aqui com a opção da profundidade e também ajuste de altura. Com esses ajustes, eu digo, você consegue uma posição confortável ao sentar aqui no Megane E-Tech.
Posição do passageiro aqui no Megane, falando do banco, forrado em tecido com essa padronagem, costura em branco, couro somente nas laterais com a costura em amarelo. Esse encosto de cabeça, ele não é integrado, então você consegue fazer aqui o ajuste de altura manual, mas ele é projetado para frente. Painel forrado em tecido na parte superior e aqui na parte de baixo. Isso aqui é uma peça de plástico com ótimo acabamento e aqui nós temos uma fita de LED que ajuda na iluminação interna. Saída de ar, não é todo conjunto, é só aqui desse lado e desse outro lado, ela fica disfarçada nesse desenho. O plástico duro a gente vê aqui na parte de baixo, isso aqui é o porta-luvas, tem um botãozinho aqui para abrir ele. O espaço é bastante interessante aqui no porta-luvas, não é um porta-luvas pequeno. Vindo aqui para o centro, você tem esse descansa-braço, aí em couro acolchoado, e tem um botãozinho aqui para você levantar. Aí você tem um ótimo porta-objetos, cabe bastante coisa aqui. E aqui na frente tem mais um porta-objetos que você pode usar, por exemplo, para deixar a chave, cartão do carro. Mais duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Falando da continuidade do console, esse daqui é um porta-copos fixo, né? Pode ser usado como porta-objetos. Aí você tem toda essa área livre. Essas divisórias aqui você pode retirar e usar tudo livre. Ou criar uma espécie de segundo porta-copos aqui, né? E aí você tem possibilidade de tamanhos diferentes. Esse aqui que seria um porta-copos maior e esse daqui que é um porta-copos menor. Então você pode mudar as prateleiras de posição, fazendo a distribuição que você achar melhor, até para apoiar um celular aí, o que acaba sendo interessante. Isso aqui, mais um suporte, esse aqui é um pequeno porta-objetos e esse espaço aqui utilizado para o carregador de celular por indução. Então quando a gente olha o desenho interno do carro, ele está bem pensado e bem aproveitado para você conseguir guardar várias coisas. O que é igual aqui no Volkswagen ID4 em relação ao Megane E-Tech? Então a gente tem trancamento das portas, controle dos espelhos, a função de rebatimento e simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. Só que aqui, para você comandar o vidro, apertou aqui o botão, você está comandando o vidro dianteiro. Se você quiser comandar o traseiro, você vai apertar aqui, vai ficar amarelo e aí ele passa a controlar o vidro traseiro. Pode até ser inteligente do ponto de vista de economizar peça, mas não é prático. Só que aqui tem algumas coisas a mais. Essa funçãozinha aqui, por exemplo, faz o desembaçamento dos espelhos laterais. E outro detalhe, esse botão, se você aperta, ele desarma as maçanetas traseiras e também os vidros traseiros. A gente vê mais função aqui. Mas esse negócio de usar 2 botões para controlar 4 vidros, eu não acho a melhor solução. Acabamento da porta. Aqui a parte superior a gente tem aqui um material emborrachado, plástico duro nessa peça e na parte de baixo. E aqui você tem um couro acolchoado. Também na porta, esse botão para fazer a abertura do porta-malas traseiro que tem acionamento elétrico. Aqui do lado, você tem um sistema também capacitivo para acionar várias coisas. Então, para acionar o farol com o carro ligado, você vai apertar esse botão aqui em cima. Mas uma coisa que incomoda nesse carro é que eles não têm muita precisão. Você às vezes está apertando o botão do farol, ele está acionando o desembaçador do para-brisa. Esse sistema capacitivo não é muito legal por causa disso. Então você tem que apertar direitinho aqui para acionar o farol, a lanterna, se você quer a luz de neblina traseira, a luz de neblina dianteira, mas às vezes, da forma que você aperta, ele acaba acionando uma outra função. Essa solução de descarga capacitiva efetivamente não é a melhor. No ID4, todos os ajustes dos bancos, motorista e passageiro são elétricos. Então você tem a função de inclinar o assento, a altura do conjunto, para frente e para trás e inclinação do encosto, além do ajuste lombar. 2 memórias, massagem nos bancos e você ainda conta com cinto de segurança com ajuste de altura manual e o volante, ajuste manual de profundidade e altura. Com tudo isso, a posição que você sente é bastante confortável, além desses recursos adicionais, como por exemplo a massagem. Aqui por dentro, o Volkswagen ID4 é bem diferente do Megane E-Tech. O banco, por exemplo, também tem aqui a lateral em couro, mas a parte central é um material que parece notebook. Encosto de cabeça, não é tão arrojado, mas ele também tem aí a posição de subir e descer.
Outra diferença, o banco tem mais ajustes. Então você tem a possibilidade aqui do extensor para apoiar melhor as pernas, ajustes elétricos com memória, opção de massagem e também aquecimento nos dois bancos dianteiros. A gente vê que no caso o ID4 é mais completo. Descansa-braço é individual, então você tem aqui um para o motorista, outro para passageiro. Você tem um botãozinho aqui que você consegue regular a altura de cada um deles. Falando de painel, aqui nós temos um material emborrachado com essa costura branca, uma peça em plástico fosco e aí aqui embaixo é o plástico duro. Porta-luvas não é ruim, mas no caso do Megane tem um porta-luvas um pouco maior do que esse carro. Quando a gente vem aqui no console central, então você tem aqui essa tampinha retrátil, embaixo você tem o porta-copos que se você quiser você pode retirar para usar todo o espaço disponível. Este espaço aqui é um carregador de celular por indução, duas portas USB para carregamento de dispositivos e aqui nós temos também a possibilidade de trabalhar com essas divisórias. Então você pode simplesmente retirar elas para ter mais espaço ou criar aqui posições diferentes, onde você fica aqui, por exemplo, com um porta-copos de cada lado, ou então você pode, por exemplo, colocar aqui para criar uma outra organização de distribuição de espaço. Então você também consegue mudar as divisórias. Então a gente vê que os consoles, apesar de diferentes, os dois são bastante funcionais. Com 2,68 m no entre-eixos, uma medida um pouco menor do que um sedã médio, o espaço aqui no Megane E-Tech não é ruim. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para você entalar. Do meu joelho e encosto do banco, um pouco mais que um palmo fechado. Já a movimentação de pés, ela não é tão ampla, é um pouquinho restrita. E você observa que quando você coloca o pé desta forma, olha só, a perna ela não encosta aqui no banco. Isso acontece porque como esse carro é 100% elétrico, a bateria tem que ficar no piso e isso acaba levantando o piso, diminuindo o espaço de profundidade aqui para as pernas. Uma coisa em favor do carro é o fato dele ter um assoalho totalmente plano, então quem vai aqui na posição do meio não sente tanto desconforto. Você tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Você também encontra essas duas bolsas, tanto no banco do passageiro e do motorista, para guardar coisas. A porta também tem espaço para guardar objetos. Você também acha aqui dentro alça de segurança aqui no teto, com um ganchinho para você colocar cabide, e aqui a luz da iluminação em LED. Mas eu senti falta de algumas coisas, como por exemplo, o descansa-braço central aqui escamoteável, que esse carro não oferece. E também, aqui nesta região, eventualmente poderia ter algum tipo de porta-objetos para quando você vai colocar o smartphone carregando. Então se você ligar o smartphone aqui, você vai ter que deixar jogado em cima do banco ou vai ter que guardar aqui nessa posição. Poderia ter alguma solução um pouquinho melhor nesse sentido. Como o Volkswagen ID4 é um carro maior do que o Megane E-Tech, é claro, ele vai ter mais espaço aqui no banco traseiro, né? Tanto do joelho em relação ao banco, como também a movimentação de pés. Mas olha, sabe aquela história de quando você põe o pé nessa posição, a perna também não encosta? Mesma situação, né? A bateria vai embaixo, levanta o piso do assoalho, falta um pouco de espaço de profundidade. Só que aqui você tem mais equipamentos. Então, por exemplo, teto solar panorâmico, que vem até aqui a parte traseira. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro com controle independente de temperatura. Aqui você também tem duas portas de carregamento USB do tipo C e até mesmo o descansa-braço escamoteável com dois porta-latas. Além da luz de leitura em LED, que o Megane também tem, alça de segurança aqui no teto com um ganchinho. Mas que você tem um carro mais elaborado aqui na parte traseira no ID4, isso é fato. Como acontece no Megane E-Tech, esse carro também tem o assoalho traseiro plano e não tem um porta-objetos aqui para você colocar o celular. Você tem que colocar ele nessas bolsas aqui na parte de baixo. O que tem de diferente nesse carro é essa bolsa aqui na parte superior, que pelo tamanho dela até dá para acomodar o celular aqui. É um recurso a mais, não tão difícil de fazer, mas que acaba sendo um diferencial do ID4. Volante aqui do carro. Então a gente tem na parte da frente do volante, lado esquerdo,
esses botões para você usar com o controle de cruzeiro adaptativo ou o limitador de velocidade. Lado direito, botão que você alterna o modo de visão do painel, que são modos diferentes. Aqui, para você acessar informações relativas ao computador de bordo do carro. A tendência errar chamadas, um botão que você personaliza a função via central multimídia. Este daqui, você apertando ele, alterna os modos de condução, Comfort, Eco, Sport e o personalizado, que você ajusta pela tela da central multimídia. Temos também aqui na parte de trás do volante, aquele botão satélite que a gente já conhece de outros carros da Renault, para você interagir com as funções de áudio da tela da central multimídia. Aqui na parte superior é o botão que você tem aí a alavanca para selecionar drive ou ré, ou até mesmo apertando o botão aqui e colocar o carro na condição parque. E os botões tradicionais, esse aqui que você tem a função de seta para ligar e desligar os faróis, e esse outro com as funções do limpador de para-brisa. Então o que a gente vê de diferente aqui nesse carro são esses pedal shifts atrás do volante. O carro não tem câmbio, né? Então você não vai trocar de marcha, mas você pode usar isso aqui para aplicar regeneração de energia. São modos diferentes, mas a gente vai ver isso aqui funcionando na prática. Volante do Volkswagen ID4. A gente tem um sistema aqui de descarga capacitiva, parece um touch, mas ele tem uma resposta tátil quando você aperta. Lado esquerdo são as funções para você usar controle de cruzeiro adaptativo, distância em relação ao carro da frente, permanência de faixa. Lado direito, funções do multimídia e também acessar aqui as funções do computador de bordo que você tem aqui no painel. Agora, não temos os pedal shifts aqui atrás do volante para você ter aquele sistema de regeneração de energia, e esse esquema de botão capacitivo não é legal, é um pouco difícil de utilizar. No Megane também é capacitivo, mas lá o funcionamento, como as teclas estão mais afastadas, é um pouco mais fácil do que aqui no ID4 da Volkswagen. Falando de painel e central multimídia, a gente vê escolhas bem diferentes. Por quê? O carro da Volkswagen tem um painel bem menor aqui para o motorista. Vocês podem ver que ele, inclusive, quando você mexe o volante aqui no ajuste de profundidade ou de altura, o painel vai junto, né? Então ele não é um painel fixo, ele está acoplado à coluna de direção. Também, lá no carro da Renault, você tem uma haste para fazer a seleção de marcha. Aqui é um botão rotativo que você faz aí essa função. Mas a tela para o motorista ela é bem menor. Falando de central multimídia, também temos uma tela aqui totalmente touchscreen. Existem alguns botões de atalho rápido, como esse, que você pode selecionar aqui o modo de condução do carro. Tem esse daqui para você poder configurar as assistências. Um dedicado para o sistema de ar-condicionado, até tem um sistema touch aqui para você fazer o controle da temperatura. Mas as funções do ar-condicionado mesmo estão nas telas da central multimídia. Tem um processo aqui também de, digamos assim, limpeza de ar que você pode acionar no carro, um gerenciamento inteligente do ar-condicionado, onde você não precisa configurar as coisas, você só diz o que você quer e ele já tem a programação para fazer esse tipo de climatização. Aqui do lado nós temos um botão de menu, onde você consegue acessar várias funções, só que lá na Europa essa central é uma central conectada, né? O carro já vem com conexão e no Brasil ela não tem conexão. Então algumas funções aqui estão deliberadamente suprimidas. Por exemplo, esse carro não tem um mapa de GPS embarcado que na Europa tem. Na Europa também você tem aqui uma loja de aplicativos, que como o carro é conectado você consegue baixar aplicativos, mas aqui está indisponível. Então você tem várias funções, configura muitas coisas do carro aqui também, você tem a opção aí de fazer a configuração de detalhes do veículo, aqui na parte interior, na parte exterior, saber o estado do veículo, também funções para dados de carregamento e computador de bordo, tá vendo? Você consegue ter tudo isso por aqui. Mas eu diria que assim, a central multimídia do Megane E-Tech, pelo menos para Brasil, ela está mais ajustada, enquanto que a do ID4 pode ser até mais poderosa, mas sem a conectividade embarcada no carro, ela fica com menos funções do que a do Megane E-Tech. Se você quiser saber mais detalhes dessa central multimídia, não esquece, a gente já tem a matéria de avaliação completa
do Volkswagen ID4 no canal. Central multimídia do Megane E-Tech. Tem aqui uma tela completamente touchscreen. Esses botões físicos é do sistema de ar-condicionado que está integrado parcialmente à central multimídia. Aqui do lado você pode fazer o ajuste de volume e nesse botão de ligar e desligar você pode, por exemplo, fazer a limpeza de tela. Mesmo que você passe o dedo, nada acontece para você poder fazer a limpeza com pano. Apertou 2 vezes, volta ao normal. Quer dirigir à noite sem o brilho da tela? Só apertar aqui, ele vai apagar a tela mantendo as funções do ar-condicionado, o que acaba sendo muito bom. Aqui nós temos o menu principal da multimídia, só que você consegue editar esses atalhos. Apertou e segurou, ó, apertar e segurar, ele abre aqui do lado o que você quer colocar como atalho. Então você pode colocar funções de carregamento e outras funções. Você também tem um menu aqui superior para ir nas funções diretamente. Você pode ir aqui na função de áudio, aí no caso tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, só Bluetooth convencional, até mesmo a leitura de USB. O aparelho, quando conectado para o Bluetooth, você tem aqui os menus do telefone. Aqui você também tem mais configurações da central multimídia do Android Auto e Apple CarPlay, configuração diversa, gestão de dispositivos, e nesse menu você tem a possibilidade de fazer configurações de funções do carro. Nesse menu de configurações, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Clicou aqui em configurações, veio até aqui embaixo, olha só, sobre Android 10, tá vendo? Então essa central multimídia usa uma plataforma Android para os aplicativos. E o legal dele usar Android é porque aqui no Brasil essa central não é conectada, mas você vê claramente que deve ser possível você instalar outros aplicativos, ó, você tem até uma gestão aqui do sistema operacional, até mesmo as notificações dos aplicativos são bem parecidos aí com a plataforma Android, né? Então quando você vem aqui em rede internet, por exemplo, você percebe que essa central pode ser conectada a uma rede externa, inclusive eu fiz a conexão dessa central aqui na minha rede residencial, mas esses serviços não estão disponíveis no Brasil. Provavelmente na Europa você tem muito mais conectividade do que a central está oferecendo aqui no Brasil. Também a título de curiosidade, nesse menu você tem um gestor de arquivos. Você consegue ver aqui, ó, arquivos que você fez download, arquivos de áudio, de vídeo e imagens. Tudo isso, como você faz a gestão de um equipamento Android. Claro, aqui no Brasil a gente não vai ter como utilizar isso, mas você vê que segue a mesma estrutura do sistema operacional Android para você fazer a procura e gestão de arquivos. Aqui no canto, do lado direito, você tem um menu para configurar coisas do veículo. Esse daqui você vai usar na configuração junto com esse botão aqui do volante, que é o MultiSense. Através dele, quando você aperta o botão, você consegue escolher diferentes configurações para o carro. Então, um modo econômico, você também consegue ter, por exemplo, um modo esporte, tem ainda a possibilidade de um modo personalizado e um modo de conforto. E ainda você consegue fazer algumas configurações aqui do modo. Então, por exemplo, como você quer o estilo da direção, na parte de vida a bordo, essa fitinha de LED que a gente tem aqui, ela fica indexada ao modo de condução, ela troca a cor, mas se você quiser, você pode vir aqui e fazer uma alteração da cor. Então você vem aqui e escolhe a cor que você quer utilizar, tá vendo? Você personaliza o interior do carro com a cor que você prefere. Dá até mesmo para você fazer a configuração da intensidade dessa luz e ainda a climatização, como você quer ela configurada. Então, dessa forma, você vai ter os modos de condução indexados pelo botão do volante e você pode fazer a configuração mais precisa através da tela da central multimídia. Aqui no canto superior direito, você pode configurar mais coisas do carro. Esse menu elétrico, você pode fazer várias coisas. Então você tem aqui fluxo da energia, no caso, vocês estão vendo aqui que eu estou usando energia da bateria para o sistema de ar-condicionado do carro, né? Eu consigo também ver aqui o consumo que o carro teve. Esse consumo está inclusive no computador de bordo à frente do motorista. Outra função, carga e climatização. Não vai ter muita utilidade no Brasil, mas se você quiser, você pode colocar o carro num carregador e programar uma determinada hora para ele iniciar o carregamento
e até mesmo a climatização do carro antes de você chegar. Depois você tem aqui a função da bateria. Você pode limitar o quanto você quer carregar a bateria. Por exemplo, se eu quiser carregar a bateria, por exemplo, só até 80% para um uso diário, eu não quero carregar ela até 100%. No Brasil, deixa em 100% e carrega sempre que puder o carro. Ajustes. Aqui, advertência sonora. Então, o carro, ao fazer movimentações em baixa velocidade, ele emite um som lá fora para os pedestres. Você pode escolher 3 sons diferentes. Tem o neutro, o puro e o expressivo. Então, nesse menu de energia, você consegue configurar várias utilizações do sistema elétrico do carro. Tem um menu dedicado aqui para a qualidade do ar. Quando você aperta ele, tem até a indicação do que ele faz. Ele força a passagem do ar por até 5 minutos pelo filtro, para tirar algum odor desagradável aqui de dentro do carro. Você pode desligar esse sistema manualmente ou depois de 5 minutos ele desliga automaticamente. Driving Echo. Aqui ele vai te dar informações de como você está dirigindo o carro. Então, no caso, o carro que está parado, mas ele vai te dar informação do trajeto, velocidade média e até mesmo a questão de consumo. Você tem aqui um menu de histórico que você pode utilizar e um aqui que te dá dicas de como dirigir o carro de forma mais eficiente. Você também tem um menu de pontuações que quando você dirige ele vai te dar estrelas de acordo com o seu estilo de condução. E também aqui um gráfico de economia que vai mostrando ao longo do tempo como você está usando o carro e como está sendo o seu consumo. Assistente de condução, aquele que utiliza a câmera e o radar externo do carro. São várias coisas que podem ser configuradas. Aqui você tem a distância entre os veículos, né, em relação ao veículo da sua frente, o aviso de ponto cego se você quer ligado ou não, alerta de monitoramento do motorista para ver a sua forma de condução, se você está prestando atenção, sistema de permanência de faixa, então se você quer ou não o aviso de saída, e também o sistema que te mantém na faixa. E aí você pode escolher se você quer uma atuação antecipada, normal ou mais tardia. Outra opção é, na hora que ele vai te avisar, a vibração do volante, se você quer uma vibração baixa, média ou alta. Tudo isso, todos os recursos do sistema de assistência à condução, você vai fazer por aqui. Você também tem aqui a adaptação de velocidade. Outro recurso, aqui é a segurança avançada. Nesse caso, é o alerta de colisão frontal. Se você quer que ele te avise de forma antecipada, mediana ou só quando você realmente estiver muito perto. O ideal é deixar em mais cedo, porque qualquer aproximação ele já vai te avisar. Também tem aqui o assistente de estacionamento, né, que ele vai te mostrar aí os sensores, se você quer só os dianteiros, do lado, atrás, e o tipo de som que você vai utilizar. Tem esse outro e esse outro, e você ainda consegue escolher como é que vai ser o volume aqui dentro. O alerta de tráfego traseiro, você está dando ré, ele vai te avisar se está vindo ou não um carro. Frenagem traseira de emergência ativa, se ele perceber que quando você está dando ré pode ter uma iminência de colisão, ele freia o carro automaticamente. E aqui, ó, saída segura do ocupante. Usando os radares traseiros, se alguém for sair e o carro perceber que está vindo um outro veículo, ele também vai dar o aviso. Então a gente consegue ver que em matéria de assistentes, o Megane E-Tech é bastante completo. O menu veículo, esse a gente já conhece de vários outros carros, que você vai configurar várias coisas, como travamento de portas, som de boas-vindas, a iluminação, como é que você quer dos faróis, tá vendo? Limpador do para-brisa, a parte interior do carro, sistema de pressão dos pneus e aqui até mesmo, se você quiser, dá para fazer aí um sistema de atualização do veículo. Esse você não vai acabar utilizando, isso aqui vai ser uma coisa que será mais utilizada mesmo na concessionária, mas ainda assim você vai conseguir, por exemplo, ver aí a data, né, do seu sistema operacional quando ele foi atualizado pela última vez. O último menu que a gente tem aqui é o de ajustes. Nesse menu de ajustes, você vai configurar coisas relativas à central multimídia. Então você tem aí a parte de sonorização do carro, né? Como é que você quer o sistema, a parte de unidades, no caso do computador de bordo. Você ainda tem a possibilidade da conexão de Bluetooth também pelo Wi-Fi
e aquelas outras opções que são relacionadas ao sistema operacional da própria central multimídia. Então a gente vê que a central é bastante completa e integrada ao carro. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, então você pode sincronizar ou ter temperaturas diferentes. Então passageiro e motorista com temperatura diferente ou sincronizando. Os botões do ar-condicionado são todos físicos, então você vai controlar aqui, ó, velocidade por aqui, sistema de recirculação também pelo botão e o direcionamento do sistema do ar, tudo isso vai ser feito aqui pelo botão. Essas informações da tela do multimídia você configura poucas coisas, como ligar e desligar o sistema de climatização, aquecimento do volante ou sincronização. Mas as funções principais, diferente de outros carros que você faz na central multimídia, não é na central, são nos botões físicos. Eu particularmente acho o uso de botão físico muito mais prático, rápido, o acesso principalmente quando você está dirigindo o carro. Hora de fazer o nosso teste urbano aqui com o Megane E-Tech. Isso daqui é a chave, né? Parece mais um cartão. Você tem as funções aí de trancar e destrancar, liberar o porta-malas e acionamento de lanterna. Não tem exatamente um lugar certo para você deixar aqui dentro, mas aqui no descansa-braço, no pequeno porta-objetos aqui ela fica muito bem. Vamos dar partida aqui no carro, modelo 100% elétrico, né? Então não faz barulho quando liga o carro. Painel à frente do motorista, ele é totalmente digital, é uma tela de alta resolução e você tem modos de visão diferentes. Então você tem esse que é o mais completo, apertou o botão aqui no volante do lado direito, você alterna aí o modo de visão para um modo mais simplificado. E você também consegue usar o botão aqui do lado direito do volante para ver as funções ali do computador de bordo. Aqui, bastante fácil, muito prático aqui para você conseguir acessar aí as funções. Bom, pessoal, para dirigir o carro, a alavanca de seleção é essa que tem aqui na parte superior. Geralmente os carros têm botões aqui no console, nesse não, fica aqui em cima. Já vimos isso parecido nos carros da Mercedes-Benz. Coloca aqui em D para dirigir e vamos lá para o nosso teste de tração e lombada para ver como é que o carro se comporta. A gente sabe que esse carro tem uma suspensão bastante macia, muito confortável, mas vamos ver aqui na prática como é que isso fica. Primeiro tachão. Olha, a suspensão é macia mesmo. Se a gente comparar com outros carros, você percebe que ela é bem macia. Isolamento acústico, também gostei bastante aqui dentro. Esse é uma coisa legal desse carro aqui. Tem um bom isolamento acústico, muito confortável. Agora vamos ver na lombada aqui, 30 por hora, como é que ele vai se comportar. Acertar aqui a velocidade, vamos ver se a suspensão está adequada para Brasil aqui. Ó, primeira lombada passou sem problema. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade do conjunto de suspensão. Então tá indo bem. Vamos ver a segunda lombada. A gente sabe que essa lombada aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos lá? Passou bem. Também não bateu e não raspou. Para um carro que, entre aspas, está aí nessa categoria de hatchback, tá indo muito bem. Melhor do que eu esperava. Piso desnivelado. Muito macio o carro. Bom isolamento acústico. Terceira lombada 30. E olha, não bateu e não raspou na terceira lombada. Tá indo melhor que muitos crossovers que a gente já teve no canal, hein? Quarta e última lombada 30 por hora. Vamos lá? E não bateu e não raspou. Suspensão bem desenhada para Brasil. Confortável, resistente e encara numa boa essa questão de lombada e valeta. Agora vamos aqui na nossa manobra de fim de rua. O carro já está alinhado aqui com a guia. Vamos lá até o nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante. Uma volta, pouquinho mais do que uma volta, não chega nem uma volta e um quarto, né? O volante é leve. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho os 90 graus. Então, até encostar o pneu na guia, você viu que o carro vai um pouco mais. Sensor de estacionamento dianteiro, então ele virou mais que os 90 graus. Vamos dar ré aqui. E ó, pessoal, já quero chamar a atenção. Linha de guia dinâmica lá, para você ver para onde você está indo. Tem mais, esse carro aqui tem um espelho virtual. Então,
você pode usar aqui nessa posição, onde é um espelho convencional, ou ter a tela traseira. E aqui você consegue ajustar várias coisas. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, mudar a visão para colocar um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Outra coisa que você pode fazer aqui é mexer, por exemplo, nessa outra função. Olha que legal, você pode abrir mais para um lado e abrir mais para o outro. Isso é legal, não é todo espelho virtual que tem esse ajuste de abrir mais para um lado e para o outro. Outra função que você tem aqui é a função da rotação. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas o espelho não está do jeito que eu quero alinhar um pouco mais o horizontal dele, né? Então você tem aqui você tem um zerinho para mostrar onde é a posição central. Então, e você ainda consegue aqui, por exemplo, esse menu que é bem legal aqui, ó, luz de fundo para interruptores, né? Se você quer que os interruptores aqui fiquem com a luz acesa ou apagada. Então é muito legal os ajustes desse espelho. E aí, espelho normal, aqui, claro, você vai ter uma visão melhor. Então, você consegue ter a câmera de ré além do espelho retrovisor aqui em cima. Isso acaba sendo muito útil. Agora vamos concluir aqui a manobra. Olha só. Paramos aqui, pessoal, e o carro saiu alinhado do centro para a direita. O que mostra que nós temos aqui um carro que tem uma manobra muito boa. Ele usa pouco espaço para você conseguir manobrar. Mas uma coisa que eu senti falta nesse modelo, considerando a faixa de preço dele, é um sistema de câmera 360 graus. Se a gente pegar carros que estão aí na casa dos 280, 290 mil reais, você vai ter um sistema de câmera 360 graus. E aqui a gente só tem câmera traseira. Então é um ponto de melhoria considerando a faixa de preço. Para a gente ter uma ideia se o Megane é eficiente ou não, vamos fazer o teste urbano aqui com o Volkswagen ID4. Já tem uma matéria completa no canal, mas vamos relembrar como é que o carro se comporta. Primeiro aqui no teste de tachão, suspensão, isolamento acústico e conforto. Vamos lá ver? Primeiro tachão. Isolamento acústico, os dois carros são bastante parecidos, mas aqui você tem clara noção de que a suspensão é mais dura. Então esse é um ponto favorável ao Megane, que tem uma suspensão mais macia, né? Ela é mais gostosa. Aqui você tem um sistema mais durinho mesmo. Agora na lombada, a gente viu que o Megane foi muito bem. E o ID4, como é que é na prova de lombada? Vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora, vamos lá. Ele passou um pouco melhor que o Megane. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora, como é que fica aqui o ID4. Vamos acertar de novo a velocidade aqui em 30 por hora agora. Passou muito fácil, muito fácil. Já vou explicar para vocês porque que isso acontece. Passou melhor que o Megane de novo. Vamos ver ali o piso desnivelado e a terceira lombada na 30 por hora. Aqui ó, piso desnivelado. Conforto dos dois aqui é muito equivalente. Terceira lombada 30, muito fácil, melhor que o Megane. Megane foi bem aqui, mas esse aqui tá indo melhor. E quarta e última lombada a 30 por hora. Passou melhor. Por que que isso acontece? Porque esse carro tem o amortecedor controlado dinamicamente, né? Então quando você passa na lombada, aquele efeito de pump rebound, né, de compressão e extensão, não acontece pelo controle eletrônico do amortecedor. É uma tecnologia mais avançada, mas proporciona benefícios como esses que você acabou de ver. Na manobra de fim de rua, até o ponto aqui de referência, virando todo o volante, uma volta e um quarto, né? Que tem que virar um pouco mais que o Megane para fazer a manobra. Mas uma coisa que já vai de dica, ó, câmera 360, tá vendo? Nesse ponto aqui a gente tem os 90 graus, agora eu vou um pouquinho mais até encostar o pneu na guia, ó, tem sensor de estacionamento dianteiro também, engatando aqui a ré, vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança, olha só, câmera 360, né? E nesse carro você ainda tem outras visões, você pode colocar essa daqui caso você queira fazer um engate de uma carretinha, que ele vai mostrar ali o caminho que você tem que fazer, e a imagem grande angular traseira. Não temos aqui o espelho, que é a câmera, né? Aqui é um espelho convencional. Mas se me perguntar o que é mais importante,
a câmera aqui no espelho virtual ou a câmera 360, eu prefiro muito mais a câmera 360 do que aquele espelho virtual. Porque a câmera 360 você vai usar em todas as manobras. E no caso do Megane, você tem uma redundância da imagem traseira e não tem todos os modos de visão que aqui tem. Então, na minha visão, 360 graus é melhor do que o espelho central virtual, que é o que o Megane oferece. Retomada de velocidade, subida sempre no mesmo ponto da estrada. Acertar aqui 60 por hora, que é a nossa velocidade de partida, 60, pisando tudo. 70, 80, 90, 120. É bom, eu gostei. Aceleração de 0 a 100, mas eu vou passar o carro para o modo Sport, para ele poder fazer a maior entrega possível. E também vou desligar aqui o ar-condicionado, para a gente direcionar toda a energia mesmo só para o motor de tração. Estolando, pisando no freio e no acelerador. Vamos lá, saindo. Conseguimos aqui 7.27, nada mal. Agora eu vou repetir o 0 a 100, só que usando o carro no modo Comfort e com ar ligado. Será que muda alguma coisa? Bora descobrir. Acelerando e soltando o freio. (7.31), mudou pouquinha coisa, mas o nosso número ficou melhor do que o declarado pela Renault, que é de 7.4 no 0 a 100. 0 a 100 do ID4, lembrando que aqui a gente tem menos potência, né? 204 cavalos contra o Megane 220, porém aqui tem mais torque. 310 Nm aqui contra 300 Nm do Megane. Qual que será que vai melhor no 0 a 100? Vamos descobrir. Só que antes eu vou passar o carro aqui para o modo Sport, que é feito aqui na tela da central multimídia, e vou desligar o sistema de ar-condicionado aqui, ó. Desliguei o compressor para ele não roubar potência. E agora vamos fazer a nossa largada estolada, pisando no freio, no acelerador e saindo. Vamos embora? E a gente conseguiu aqui 8.37. Você vê que o Megane é mais rápido. O principal motivo para isso? Peso. É um carro menor. Para os assistentes à condução que esse carro tem, é sempre bom lembrar que você faz o ajuste fino e a configuração pela central multimídia. Você vai aqui no ícone do carro, canto superior direito, e aí você tem essa tela toda. Você vai entrar aqui em assistente de condução. Então você pode ligar e desligar a distância entre veículos mostrada em segundos, aviso de ponto cego se você quer ou não, alerta de monitoramento do motorista se está dirigindo de forma errática ou não, sistema de permanência de faixa. Então você tem aqui a possibilidade de ter o aviso de saída, prevenção de saída, que é ele atuando sobre o volante, antecipação de saída de faixa. Então se você quer que ele fique de forma mais antecipada, modo normal ou mais tardio. Eu vou colocar aqui de forma mais antecipada. Você também tem adaptação de velocidade, no caso, se ele faz a leitura ali na placa e se você quer que ele te informe quando você passa da velocidade. E segurança avançada, esse daqui é para o alerta de colisão frontal. Então se você quer que ele te dê o alerta de forma mais antecipada, de forma normal ou mais tardia. Mais antecipada é sempre mais seguro. Primeiro, testar aí o alerta de colisão frontal. Você pode ver que tem um caminhão aí na minha frente, ele já está até identificando a presença do caminhão aqui no painel à frente do motorista. Mas vamos lá, vamos acelerar. Vamos ver se ele realmente avisa. Ó, ele avisou, mas é muito tardio. Eu já tive carros aqui no canal que avisam com mais antecedência. Esse daqui demora mais para dar o aviso. Então, muito cuidado com esse alerta de colisão, porque se demorar muito, pode ter problema. Já o aviso da distância do veículo da frente em segundos é bastante útil. Então ele põe ali em verde, quando você está muito perto, ele fica amarelo, e se você estiver mais perto ainda, ele vai mudar para vermelho. Então, só pela indicação no centro do painel,
você já consegue ter uma ideia se você está dirigindo próximo do veículo da frente. Isso aqui é uma forma bem simples de avisar um motorista para manter distância segura. Agora o sistema de permanência de faixa. Além da configuração na tela da central, você precisa ver se ele está ativo. E para isso tem um botãozinho aqui do lado esquerdo do volante, que quando você aperta ele, ele põe aqui uma luzinha amarela indicando a presença do sistema. E no painel, ele põe aí as faixas brancas. Quando ele está no limite de sair da faixa, ele muda de branco para amarelo e atua sobre o volante. Mas, pessoal, alguns detalhes aqui, porque eu já dirigi bastante esse carro, esse sistema ele é um pouco errático. Então, às vezes você está no centro da faixa com a mão no volante, ele acha que você não está com a mão no volante, fica pedindo para você colocar a mão no volante. E às vezes ele não é muito preciso, né? Então ele, às vezes, faz o carro ir e voltar, mas ele deixa o carro muito perto da faixa. Na minha visão, até em comparação a outros modelos, esse sistema ele precisa de uma calibração um pouco melhor. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, fácil de usar. Aperta o botão aqui no volante, seta a velocidade. Essa rodovia que eu tô, velocidade permitida é de 120 km por hora e escolhe a distância que você quer em relação ao veículo da frente, apertando aqui o botãozinho no volante. O legal aqui é que ele vai e volta, não é que nem aqueles carros que vem vindo e depois vai para o mais distante de novo, né? Então fica fácil de você acertar. Tem um caminhão ali na minha frente, coloquei na distância maior, você percebe que ele está freando o carro, velocidade aqui caindo para ficar na distância que eu escolhi. Agora ele já estabilizou a velocidade. Agora eu vou dar seta para mudar de faixa, mudei, o que ele faz? Acelera o carro até a velocidade que eu programei. E aqui nós temos também aquela função Stop and Go, que quando você está no trânsito pesado, ele para e acelera em relação ao carro da frente. O ACC nesse carro funciona muito bem. Falando de assistência à condução, para você acessar nesse veículo, você tem aqui um ícone que você aperta, ele já vai direto para as funções de assistência na tela da central multimídia. Aí você vem no menuzinho aqui em cima e você tem várias coisas que você pode configurar. Travel Assist, né, o assistente de circulação, se você quer ou não, ele é ativo. Controle automático de distância do ACC, então ele já fica na última selecionada, ou se você quiser, você pode vir aqui e sempre configurar para quanto você quer que ele funcione. Limitador de velocidade, ó, previsão da velocidade permitida, você quer que ele faça aquela leitura da placa da rua. Lane Assist, que é o assistente de manutenção de faixa, se você quer ele ativo, se você quer ou não a vibração no volante te avisando. Side Assist, se você quer ativo. Detecção de fadiga também. Assistência Eco, esse aqui ele vai te dar dicas de como dirigir o carro de forma mais eficiente. Front Assist, que é aquele alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Aqui você consegue escolher 3 opções também de como ele vai funcionar. E função de travagem em curva também está ligado. Então todos os assistentes têm esse menuzinho aqui que você seleciona para fazer toda a configuração fina. Agora vamos ver na estrada como é que tudo isso funciona. O alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Já deixei na condição mais sensível. Tem um caminhão aí na minha frente, vamos acelerar contra o caminhão para ver se o sistema funciona direitinho. Vamos lá? Acelerando. E ó, você vê que aqui ele é muito mais sensível, ele aciona bem antes, inclusive ele usa o Ideal Light, que é a luz que fica ali na base do para-brisa, para dar o alerta, e a cutucada que ele dá no freio é forte. Então, se a gente comparar o do Volkswagen com o da Renault, do Volkswagen é bem mais preciso. Sistema de permanência de faixa, a gente deixou ligado ali na tela da central multimídia. Então, quando você está dirigindo na estrada, ele já faz a leitura, põe um ícone verdinho aqui no painel. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Olha lá, trazendo o carro para dentro da faixa. Ó. E olha como ele é preciso, tá vendo? Ele atua, percebe que eu estou sem a mão no volante e já reclama. Vamos forçar de novo para fora da faixa. Tá vendo? Ele consegue trazer o carro, mas o carro não fica batendo dentro da faixa. Então, quer dizer, na hora que ele corrige, ele traz o carro para dentro, mas ele deixa mais centralizado. Então, isso é uma questão de calibração. Aqui, o sistema de permanência é mais preciso que o da Renault. E o controle de cruzeiro adaptativo. Bom, você tem um botãozinho aqui que você liga ele
se você quer ele acionado ou não. Então eu vou ligar, vou setar a velocidade. Velocidade aqui nessa rodovia 120 por hora, eu também consigo escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Vou mudar de faixa, ó. Tem um caminhão aqui na frente andando numa velocidade bem mais baixa que o 120. Já está freando. Para manter a distância que eu escolhi, freou bastante o carro. Tá vendo? Ainda está reduzindo a velocidade do carro. Aí quando eu dou seta para mudar de faixa, que aí não vai ter um veículo à frente, olha aí o que acontece. Ele vai acelerar o veículo até a velocidade que eu escolhi, 120 por hora. Em matéria de ACC, os dois carros funcionam muito bem e são muito parecidos. Aí eu vou dizer que não tem muita diferença do ID4 para o Megane E-Tech. Só que aqui tem um detalhe a mais, que é o Travel Assist. Quando você aperta aqui no volante, ele dá uma indicação aqui no painel dizendo que o Travel Assist está acionado. E aí, o carro passa a ter a centralização na faixa. Olha aí, tá vendo? Eu forço o carro para fora, mas ele fica com o volante mais duro. O Travel Assist usado com ACC, ele vai centralizar o veículo. Então ele não vai deixar o veículo indo para um lado para o outro. Tem carros como o ID4 que tem esse recurso, mas o Megane E-Tech não tem um centralizador. Então, nesse ponto, a gente percebe que existe possibilidade da Renault ter aí um sistema mais preciso e mais completo. E o controle de recuperação de energia, aquele modo forçado para você regenerar mais energia aplicando frenagem. Aqui no ID4 você tem o Drive, ou você vem aqui na alavanca, põe o B, e aí ele tem aí o Brake Force para fazer a recuperação de energia. Alguns chamam de One Pedal, cada marca chama de um jeito. Então aqui você tem o B, deu um toquinho, vai para o Drive e deixa o carro solto. Só que no Megane você tem os pedal shifts atrás do volante. E ali você tem diferentes níveis de recuperação. Você pode escolher desde um mais suave a um mais forte. Então, nesse ponto, a solução da Renault é muito melhor. Porque quando você está descendo uma serra, por exemplo, você consegue dizer se você quer mais ou menos atuação para controlar a velocidade. Aqui não. Ou é nada, ou é tudo. Você pula de um muito suave para um muito forte. Você não tem a escolha dos níveis. Ainda que a gente não tenha os pedal shifts aqui, existe um recurso a mais. É meio difícil de demonstrar, mas funciona assim. Você está andando no drive, sem nenhuma regeneração. Aí, de repente, entrou um carro na sua frente. Esse carro está com uma velocidade mais baixa que a sua. Ele entende esse carro à sua frente e força um pouquinho de regeneração para diminuir a velocidade do carro, mesmo que você não esteja com o controle de cruzeiro adaptativo acionado. Esse carro saiu da sua frente, aí ele deixa o carro solto. Então, quer dizer, ele tem um processo inteligente, mas mesmo assim, o Megane com o pedal shift com vários níveis, eu ainda acho mais funcional do que esse, com esse processo inteligente e a função B que vai do tudo ou nada. Farol do Megane E-Tech, começando aqui na iluminação de lanterna, aí nós temos aqui o farol baixo. O farol baixo já é muito bom, bem completo, inclusive ele tem a situação que quando você vira o volante para o lado direito, ele aumenta a iluminação em 45 graus, mesma coisa para o lado esquerdo. Não é tão marcante, mas a gente consegue notar essa diferença. Agora o detalhe é que quando você aciona o farol alto, ele levanta um pouco o facho depois que o farol alto foi acionado. Voltando aqui para o baixo, ó, desceu o facho, acionou o alto, ele faz um pequeno levantamento. Então ele tem uma compensação para deixar o farol um pouco mais alto quando você está com o facho alto acionado. O ID4 tem um sistema de farol totalmente automático. Só de você entrar dentro do carro, ele já vai fazer o acionamento das lanternas. Isso tudo para facilitar o acesso. Colocou o carro na posição drive, ele faz o autonivelamento dos faróis, as checagens, para ver se o IQ Light está funcionando corretamente. Essa luz aqui que nós temos é a luz do farol baixo. Aí nós temos também farol alto, que inclusive é muito mais forte do que o farol baixo. Dá para ver bem a diferença do farol alto para o farol baixo. E com o carro engatado para a condição de andar, no momento que você vira o volante para o lado direito, ele acende a luz em 45 graus. Quando você vira o volante para o lado esquerdo, ele acende a luz também em 45 graus.
Agora, a atividade do farol, com os fachos acompanhando o movimento, só dá para ver mesmo quando o carro está em movimento, que aí o sistema IQ Light Matrix começa a funcionar. Você tem duas possibilidades para fazer o carregamento aqui do Megane E-Tech. Você pode fazer em sistema de corrente alternada, utilizando o conector AC do tipo 2 aqui da parte superior. Potência máxima que ele recebe é 22 kW. Ou usar o conector completo, que seria o conector de corrente contínua, CCS tipo 2. No AC tipo 2, você consegue potência máxima de até 22 kW. E no CCS tipo 2, você consegue potência máxima de até 130 kW. Se o carro estiver completamente descarregado, no AC tipo 2 com 22 kW, pouco menos que 3 horas você faz o carregamento completo do veículo. Já no CCS tipo 2, se você tiver um carregador de 130 kW, você vai precisar cerca de 40 minutos para carregar completamente a bateria. Hora de testar aqui o carregamento do Megane E-Tech com o nosso carregador VMOB Parking, que tem duas saídas. Lembrando a estrutura que nós temos montada aqui. O lado esquerdo está montado num sistema bifásico, onde cada fase é de 110 volts, entregando potência máxima de 7 kW. Já o lado direito está montado num sistema trifásico, cada fase aqui é de 110 e o trifásico 220. Potência máxima do carregador é de 12 kW. Vamos colocar o carregador no carro e ver como ele responde a esses dois sistemas. Conectado no sistema bifásico, a gente vê aqui que o carregador está indicando 6 kW. Entrando na informação detalhada, 6,6 kW. A gente também tem a informação da tensão e da corrente. Um pouquinho menos que 220 volts, 216, aqui com 31 amperes. Então o carro funciona perfeitamente no sistema bifásico. E no sistema trifásico, vocês viram que o carro já está conectado, mas olha o que acontece. O carregador não consegue carregar o carro, tá vendo a potência atual aqui? Ela fica em zero, a energia é entregue em zero. E por que isso acontece? Pessoal, em teoria, esse carro deveria estar carregando aqui no nosso carregador trifásico com 11 kW. Porque se ele aceita 22 kW no padrão de corrente alternada, ele tem um carregador embarcado que suporta até 32 amperes. Mas esse problema que a gente está tendo com o Megane, a gente já viu em outros carros. A exemplo do BYD Dolphin Plus e também do GWM Hora 03 em todas as versões. O carregador embarcado do carro, ele não funciona, ele não aceita se o carregador estiver montado num sistema trifásico de 220. Ele só aceita o carregamento se o carro estiver montado num sistema trifásico de 380. Então isso é uma limitação que o Megane E-Tech tem e que a gente já constatou em outros veículos 100% elétricos. Inclusive, depois de algum tempo que você tenta carregar o carro, olha o que acontece. Dá luz vermelha aqui e o veículo não é carregado num sistema trifásico 220, onde as fases são de 110 volts. Você tem duas soluções para carregar o Megane E-Tech. Se a sua residência está num local onde o trifásico é de 220, ou seja, fases de 110 volts, a solução é você usar um carregador VMOB Wall bifásico, que a potência máxima será de 7 kW. Porém, se você morar em locais onde o trifásico seja 380, com cada fase de 220, o ideal seria você usar um VMOB Parking, que entrega potência de até 22 kW e faz uma carga muito mais eficiente. Então você precisa ver onde você está para escolher o melhor carregador de parede. E aí a gente recomenda que você procure aí o nosso parceiro de instalação, a R-Force. Lá você vai encontrar o VMOB Wall a partir de R$7.000 com uma instalação do sistema bifásico a partir de R$3.000. Mas se você está num local onde tem o 380, aí você pode partir para o VMOB Parking. Nesse caso, o carregador vai custar aproximadamente uns R$10.000 e a instalação a partir de R$4.000. O Volkswagen ID4 pode ser carregado de duas formas, ou usando a tomada AC do tipo 2 com potência máxima de 11 kW, ou potência máxima de 125 kW usando a tomada de corrente contínua CCS tipo 2.
Utilizando o nosso carregador aqui no sistema bifásico, a potência está sendo informada aqui com 6 kW, mas quando a gente vem no detalhado, potência máxima de 6,7 kW, funcionando perfeitamente para o carregamento. No sistema trifásico, o ID4 também carrega perfeitamente. A gente consegue ver aqui no painel que ele está entregando uma potência de 5,9 kW e não os 12 kW que normalmente esse carregador poderia entregar. E por que acontece isso? Olha só, 218 volts com 16 amperes. Mesmo esse carregador podendo entregar 32 amperes, ou seja, 11 kW, o carregador embarcado trifásico desse carro só aceita a corrente máxima de no máximo 16 amperes, por isso que ele carrega na metade da potência, mas ainda assim ele carrega no sistema trifásico de 220. Para provar para vocês que o problema não é o nosso carregador trifásico, o ID4 está carregando, a gente vê aqui pela luz, e olhando no display do carregador, está entregando aqui, ó, 6 kW. Quando a gente vem aqui no menu inicial, tá aí, ó, 220 volts com 16 amperes. Agora, eu vou retirar o carro aqui desse carregador, sem mexer em nenhuma configuração no nosso carregador, vou colocar aqui agora no Megane. Coloquei o carregador. Você vai ver que ele vai começar a fazer a negociação aí, já ficou azul. Mas quando a gente vem aqui no carregador, olha só, ocupado, 0 kW. Quando a gente vai na informação do detalhado, não entrega nenhuma potência e nenhuma energia entregue. E se ficar assim por algum tempo, daqui a pouco, a luzinha ali do carregador vai mudar aqui de azul para vermelho, piscando vermelho e mostrando que o carregamento não é possível. Portanto, o problema não é o nosso carregador, é o carro que tem a limitação de não reconhecer trifásico de 220 volts. Eficiência energética num carro 100% elétrico é muito importante. E aí nós fizemos o teste de consumo aqui com os dois modelos numa mesma condição. Então os carros foram dirigidos de forma igual, no mesmo circuito, ao mesmo tempo com o ar-condicionado ligado. E o resultado que a gente teve foi o seguinte: no uso urbano, a distância percorrida foi de 10 km, o Megane fez 15,6 kWh para cada 100 km. O carro da Volkswagen, o ID4, fez 16,8. Você vê que o Megane foi mais eficiente no consumo urbano. E no consumo rodoviário? Rodamos 52 km, velocidade média aí de 77 km por hora. O Megane fez 15,6 kWh para cada 100 e o ID4 fez 16,5 kWh para cada 100. A gente sabe que esses dois carros são eficientes, mas o Megane foi mais eficiente. Mas tem aquele detalhe, né? O Megane, apesar de mais eficiente, a bateria é de 60 contra 77 do ID4. Então mesmo o ID4 gastando mais, ele vai mais longe por ter uma bateria maior. Mas em matéria de consumo, o Megane foi mais eficiente, ponto. Até aqui vocês perceberam que apesar dos dois modelos serem 100% elétricos e terem uma entrega no que diz respeito a desempenho parecida, os carros são bem diferentes. Aliás, são de duas categorias diferentes. E outra, o carro da Volkswagen entrega muito mais equipamentos. Vou dar um exemplo aqui de alguns. Então a gente tem aqui um para-brisa acústico com aquecimento, tem bancos com ajustes elétricos, massagem e memória, ar-condicionado de 3 zonas, teto panorâmico, o IQ Light Matrix, que faz bastante diferença, o sistema de Park Assist Plus, que estaciona o carro memorizando o caminho até a vaga, e até mesmo a suspensão dinâmica com controle ativo dos amortecedores, e ainda o Ideal Light, que responde internamente de acordo com os comandos. Então a gente vê que é um carro que traz mais tecnologia embarcada. E até a modalidade para o cliente ter acesso a esses veículos é diferente nas duas montadoras. Por quê? O carro da Renault você consegue comprar ele. Chega lá na concessionária e o preço atual dele, inclusive teve redução recente, R$ 279.900. Então o cliente pode comprar um Megane E-Tech e levar para sua casa.
Já o carro da Volkswagen é totalmente diferente. Vocês perceberam que eu não falei aí qual é a garantia que a Volkswagen dá para a bateria ou quantos quilômetros. Por quê? Porque esse carro não pode ser comprado no mercado brasileiro. O cliente tem a opção do Sign and Drive, que é um processo de locação, então ele não fica dono do carro. Nesse processo de locação existem vários pacotes com períodos diferentes, mas você consegue locar esse carro, por exemplo, em contrato de 24 meses com um valor inicial de R$ 6.990 e nesse valor o cliente tem uma franquia de 1.500 quilômetros para rodar com o carro. Então o carro é uma locação. Claro, com o carro sendo uma locação tem uma série de coisas aqui que você não precisa se preocupar, né? Porque o carro sendo da montadora, você tem assistência 24 horas, você tem toda a questão da documentação resolvida, a gestão de multas. Tomar uma multa você vai pagar, mas a montadora faz todo o processo de gestão para vocês. A manutenção preventiva e qualquer coisa que der problema mecânico é responsabilidade da montadora que está te locando esse carro. E depois, na hora de vender, você não tem que se preocupar com isso, porque você vai devolver o carro para dentro desse processo de locação. Então, se o cliente quiser andar num ID4, vai ter que alugar o carro. Mas mesmo assim, se a gente fizesse aí um exercício mental para ter uma ideia do preço desse carro no mercado brasileiro. Então vamos lá. Se a gente tem um Volkswagen Jetta GLI custando aí em torno de R$240 mil, tem uma Volkswagen Tiguan custando perto de R$285 mil, eu duvido que esse carro seria vendido por menos de R$350 mil. Muito provavelmente até mais caro do que isso. E é exatamente por isso que a Volkswagen não vende o carro. Ela prefere locar para as pessoas que querem fazer uso do modelo, mas não ter que se preocupar com mais nada. Como o Megane E-Tech é vendido, você tem que se preocupar também com a questão do seguro. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação considerando o usuário típico desse carro. E olha, o seguro não assustou não. O seguro ficou em R$ 5.400. Não é pesado considerando o preço do carro. O que surpreendeu mesmo foi a franquia reduzida, de apenas R$3 mil. Eu mesmo pensei que estava errado, mas é isso mesmo. A franquia reduzida é bem baixo no caso de acontecer alguma eventualidade. Então o seguro, pelo menos para esse carro aqui, não é impeditivo nenhum. Esse vídeo aqui não foi aquele comparativo tradicional que nós fazemos comparando dois produtos. Por quê? Os carros não pertencem à mesma categoria, apenas têm algumas entregas parecidas. O objetivo aqui mesmo foi apresentar para vocês o Megane E-Tech e todos os recursos que o carro tem. O Volkswagen ID4 apenas apareceu para a gente poder fazer um comparativo das tecnologias disponíveis em modelos 100% elétricos no mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.